Sejam bem-vindos ao canal Campos de Ressonância by Marli Hanau. Estou aqui mais uma vez para falar de um tema que parece que tem ressurgido entre as pessoas. É muito interessante porque no primeiro dia de janeiro deste ano, de 2024, eu desejei reabordar um assunto e comecei com o tema Quem Somos? E dias depois, uma semana depois, eu assisti num canal que eu sempre acompanho, uma live com o título, com o tema Quem somos? A multidimensionalidade do ser. Então, assim, quando eu vejo que muitas pessoas falam sobre o mesmo tema, a primeira coisa que a gente pensa em termos de terceira dimensão é assim, copia e cola, né? É moda, agora eu vou falar também. Mas tem uma outra coisa mais profunda nisso, sabe? Como o papel da nossa raça, a quinta raça raiz. A missão dela principal é construir o corpo mental. Esse corpo mental coletivo de todos os seres humanos forma a noosfera. Eu acredito que até essa coisa aí esse conceito do Jung de inconsciente coletivo permeia por esse caminho também. Então, a noosfera, que é a esfera do pensamento humano que permeia a Terra, o corpo mental da Terra, ele está sendo construído por cada um de nós. E aí a gente vê nitidamente a evolução entre os seres que aqui habitam e a própria Terra. É um crescimento e uma evolução, crescimento, desenvolvimento e, portanto, evolução do conjunto todo, do pacote todo. Toda a biosfera cresce junto com a Terra, ela vai se aperfeiçoando e tudo vai se aperfeiçoando, tudo que nela vive se aperfeiçoa junto. Então, assim, a construção do corpo mental é a missão crucial dessa raça. E com isso, é como você ouvir uma estação de rádio ou uma TV. É só você ligar na frequência correta que você acessa o que está sendo discutido, falado, apresentado naquela emissora. Então, todos nós podemos acessar qualquer conteúdo, porque tudo está disponível nessa nosfera. Tudo está disponível no campo informado que a tudo permeia. E aí a gente ultrapassa as barreiras da Terra, porque o campo informado, campo de Higgs, seja lá o nome que você queira dar a isso, permeia todo o universo. Da mesma forma que a água é o solvente universal, o campo é onde absolutamente tudo aquilo que é manifesto e aquilo que ainda não se manifestou está mergulhado. Então, todos nós podemos acessar esses conteúdos, e é por isso que eles estão vindo à tona. Então, hoje eu quero me dedicar com um pouquinho mais de detalhe sobre essa nossa existência, sabe? Quem somos, quem nos antecedeu. Eu vou compartilhar aqui a tela para nós acompanharmos, que fica mais fácil do que a gente ficar apenas falando teoricamente, porque isso dá sonolência, né? Então, a gente fazendo o nosso PowerPoint aqui, fica mais atraente. Então, a pergunta é assim, né? Quem nos antecedeu? E vamos dar um giro aqui, lembrando que a maior parte das informações que eu resgato são oriundas da teosofia, que foi aquilo que eu mais li durante muitos anos. E achei, e encontrei assim, um significado muito grande, reverberou em mim esse conteúdo. Então, nós temos assim uma consciência chave para o nascimento da teosofia, a senhora Helena Blavatsky. Ela nasceu em 1831 e encerrou a sua missão terrena em 1891. Ela, juntamente com o senhor Olcott, foram os fundadores da Sociedade Teosófica, que depois recebeu outros membros. O bispo Leadbeater foi um dos membros importantes dessa sociedade. Ele foi sacerdote da Igreja Anglicana e bispo da Igreja Católica Liberal, e também foi da maçonaria. E nós temos aqui uma mulher contundente, que é a senhora Anne Besant, Anne Urd Besant. Ela nasceu em 1867 e faleceu em 1933, um ano antes do senhor Leadbeater. Eles foram parceiros de trabalho.
Eu gosto muito da linguagem da Bezan, é uma linguagem muito objetiva, muito direta. E eu li um livro que me foi emprestado por uma ex-aluna, gratidão, querida. Você me emprestou um livro que foi assim extremamente importante para mim na época. E eu me lembro que a sua frase foi: esse foi o livro que eu li e que eu encontrei mais coerência sobre aquilo que nós somos, né? Foi mais ou menos isso que você disse, né? E eu não achei nenhuma imagem do Arthur Powell para colocar aqui. Eu sempre gosto de ver a imagem das pessoas para minhas reverências, né? Mas minhas reverências aqui é o senhor Arthur Powell, que em 1930 lançou o livro O Sistema Solar, e ele estudou os trabalhos da Blavatsky, do Leadbeater e da Bezan. Então, é com base no conteúdo que ele apresentou que eu vou discorrer aqui sobre o tema. Eu ouvi essa semana passada uma live da pessoa que traduziu, Cassiana de Biasi, acho que é o sobrenome dela. Ela traduziu a saga Anunnaki e ela menciona o trabalho do Zecharia Sitchin, que traduziu as tabuletas sumerianas, e ela coloca que existem algumas incoerências entre as informações. E aqui nós temos a teosofia, que é mais antiga ainda do que o Zecharia Sitchin, e a saga Anunnaki eu não sei de que ano é porque eu não li. Então nós temos aí fontes interessantes de informações. Eu gosto muito do Zecharia Sitchin porque ele tem o PhD em História Bíblica, e ele foi um dos 100 humanos que conseguiu ler acadiano, sumeriano e outras línguas antigas. E nós temos ainda o livro de Urântia, né? Então, são fontes que a gente tem confiáveis de informações e que a gente pode ir fazendo uma colcha de retalhos até a gente conseguir entender completamente ou até o momento em que o véu do esquecimento se extinguirá e nós possamos encontrar toda essa verdade por nós mesmos. Então, aqui, discorrendo sobre aquilo que o Sr. Powell colocou em seu livro, O Sistema Solar. A primeira raça que habitou o planeta Terra, segundo ele, foi uma raça etérica, sem corpo físico, porque ela estava diminuindo a sua frequência, vindo desse campo informado, desse nada que é tudo, e que é só uma consciência que ali tem. Se vocês ouviram o barulho de uma moto, infelizmente a gente é cidadino e a gente tropeça com essas questões. Então, à medida que as consciências foram baixando a sua frequência para estar em planetas físicos, elas foram gradativamente aparecendo e aparecendo de maneira praticamente holográfica, né? Então, essa primeira raça, ela foi etérica, sem corpo físico, e dela não se pode falar de sub-raças, porque cada raça tem 7 sub-raças, mas se fala aqui de 7 fases evolutivas, que certamente aconteceram, mas que foram todas etéricas. E essa foi a época dos gigantescos cataclismos que existiram na Terra, enquanto o planeta estava ainda resfriando e tomando a sua forma. A segunda raça raiz que aqui se instalou, ela foi chamada Hiperbórea. Ela apresentava um corpo físico, só que sem estrutura óssea, então ela parecia, na linguagem do Powell, sacos de mingau. E ela ocupou um continente chamado Plaksha, no norte do globo. Esse continente que existia no Ártico, o que resta dele, nós temos a Groenlândia, Islândia, parte da Noruega, a Suécia e o extremo norte da Sibéria. E a reprodução dessa raça era por expansão e gemação, então praticamente por cisciparidade, né? Cresce e divide, como se fosse uma célula fazendo mitose. E aqui está um mapa de 1595, mostrando esse suposto continente, da raça hiperbórea. A terceira raça que ocupou esse planeta, ela foi chamada de Lemuriana. Eram negroides e os pigmeus são os seus remanescentes. Essa raça raiz, ela ocupou um grande continente no Pacífico e ela foi denominada Lemúria ou Shaumali ou então Mu.
e isso foi formado logo depois do aparecimento da cadeia dos Himalaias. Então, a gente vai verificar que para a formação dos continentes é uma gangorra, né? Alguma coisa sobe, outra desce. Então, quando a cadeia dos Himalaias subiu, essas terras também subiram, elas emergiram. E lembrando que os Himalaias representam uma cordilheira que abrange 7 países: a Índia, a China, Butão, Nepal, Paquistão, Mianmar e Afeganistão. E lá está a maior montanha que a gente tem aqui no planeta, que é o Monte Everest. Os lemurianos têm algumas características. Os homens da Ilha de Páscoa, eles foram representantes da 7ª sub-raça dos lemurianos, então foi o finalzinho da raça. Eles eram negroides, foram clareando, e essa 7ª sub-raça, os homens de Páscoa, eles já eram branco-azulados. A separação dos sexos dentro dos lemurianos começou a acontecer no Jurássico, que está ali entre 201 e 145 milhões de anos atrás. Aí que começou a aparecer a diferenciação entre sexos. 700 mil anos antes do Eoceno, e nós estamos falando do Eoceno de 36 a 50, na verdade, de 53 a 36,5 milhões de anos atrás, já estamos mais próximos daqui. Então, 700 mil anos antes do Eoceno, um pouquinho para trás desses 53 milhões de anos atrás, a Lemúria desapareceu no oceano por ação vulcânica. E o que é que sobrou dela? Austrália, Madagascar e a Ilha de Páscoa. Então, nós temos aqui um mapa só para a gente ter noção, né? Madagascar está aqui, a Austrália está aqui e a Ilha de Páscoa está aqui. Então, sabendo que nós temos um globo, né? Isso emenda do lado de lá, como essa outra parte do Pacífico Sul. A palavra Lemúria, ela foi cunhada em 1864 pelo geólogo Philip Slater, no artigo que ele publicou sobre os mamíferos de Madagascar. E isso foi publicado cientificamente em um periódico importante da época, importante até hoje, na verdade, né? Intrigado pela presença dos lêmures em Madagascar e na Índia, mas não na África e nem no Oriente Médio, Slater supôs que Madagascar e a Índia fossem parte do que sobrou de um extenso continente que teria existido naquela região e que teria ficado submerso. E ele denominou esse continente de Lemúria, por causa da presença desses lêmures. Atualmente, esses lêmures, que são mamíferos semelhantes aos macacos, eles só são encontrados em Madagascar e em algumas ilhas ao redor. Então, eis aqui os animaizinhos que foram estudados por Slater. E está aqui a Lemúria, né? Então, esse pedacinho aqui, a Ilha de Páscoa, né? A Austrália e a Índia um pouquinho para cá, né? Então, esse era o grande continente lemuriano. E nós temos aqui a última grande ilha que sobrou, que foi a ilha de Mu, e o pedacinho que tem aqui hoje é a Ilha de Páscoa, porque tudo isso já não existe mais, está submerso, né? Mais uma imagem aqui da Lemúria, Austrália, outra imagem. Então, tem várias imagens mostrando o que foi esse continente. E aqui o que era esse esparrame de terras que tinha naquela época, né? Tudo que está em rosa é aquilo que estava emergido. Mais ou menos na metade da vida da Lemúria, ocorreu uma grande mudança climática que matou os remanescentes da segunda raça raiz e seus descendentes. Essa mudança climática então vejam, olha, já estávamos na terceira raça raiz, a lemuriana, e só aí é que foram extintos os últimos membros da segunda raça. Por quê? Porque o eixo da Terra era na vertical, e aí nós temos uma referência escrita pela Helena Blavatsky, em seu livro A Doutrina Secreta, o volume 2. Ela diz o seguinte: o eixo da roda inclinou-se, então o eixo da Terra inclinou-se.
o sol e a lua deixaram de brilhar sobre as cabeças dessa porção de nascidos do suor que conheceram a neve. Então, aquele continente é, da raça hiperbórea, que era realmente no Ártico, porque a Terra tinha o eixo na vertical, como foi inclinado, ali começou a aparecer neve, né? Esfriou. Então, aquele continente era exuberante em termos de vida e vegetação. E a estrutura óssea começou a aparecer. Então, no começo da raça lemuriana, quase chegando à metade, é que os ossos começaram a ser definidos nessa raça, né? Lembrando que a hiperbórea era como se fosse um saco de mingau, e aí ela precisou começar a se estruturar para realmente aterrar, né? Para realmente viver aqui na Terra. A Ilha de Páscoa é uma ilha da Polinésia Oriental, localizada no sul do Oceano Pacífico, e está situada a 3.600 quilômetros de distância da costa oeste do Chile. Então, é a ilha mais distante da América do Sul. E a sua capital é Angarroa. Ela é famosa por suas enormes estátuas de pedra, os moais, que são estátuas esculpidas a partir de pedras de um vulcão, o Rano Haraco. Então, nós temos aqui a Ilha de Páscoa, distante aí da costa chilena, né? E a Ilha de Páscoa ela está toda permeada aí, né, nas suas bordas pelos moais. Diz a lenda que Matua, o rei dos primeiros colonizadores da ilha Rapa Nui, ou Nui, me desculpem aí a pronúncia, que a gente nunca sabe o que é correto, né? Então, diz a lenda que um dos primeiros reis trouxe consigo a rocha Tepito Tecura, que simboliza o umbigo ou centro do mundo. Os holandeses chegaram na Ilha de Páscoa durante a Páscoa de 1722 e por isso esse nome foi dado a essa ilha. Aí tem um trechinho da Doutrina Secreta, novamente, o volume 2. Ela diz o seguinte: a grande mãe sofria as dores do parto debaixo das ondas. Sofreu mais para dar à luz a terceira raça. A terceira, né? Ela diz a terceira, que seria a terceira raça, a lemuriana. E sua cintura e seu umbigo afloraram a superfície das águas. Era o cinto, o sagrado Imavá, que se estende a roda do mundo. Imavá é o deus hindu da neve, a personificação dos Himalaias. Então, assim, toda essa informação para batizar, para balizar essa existência da raça lemuriana. Então, aqui estão os Moais, mais uma vez, outras imagens, mais uma. E aqui a gente vê o tamanho disso, né? 8 metros de altura, e diz a informação que a gente tem é que essas estátuas eram exatamente dos tamanhos que eles eram, né? Para construir isso não poderia ser um baixotinho, com certeza, né? Aqui nós temos uma imagem que não é dos livros de teosofia, a gente encontra na internet, mostrando que a raça Hakasa seria um homem de 3 metros e 17 de altura, e as mulheres eram um pouquinho mais baixas, 2,97. Então, nós temos aqui outra imagem mostrando, aqui tem um olho distal. Esse olho no dorso da cabeça, a teosofia não comenta, mas o que se sabe é que os lemurianos, eles tinham o terceiro olho muito ativo no meio da testa, e só no final da raça é que apareceram os dois olhos que nós temos hoje, mas eles não eram funcionais, eles se localizavam mais por esse terceiro olho, né? Então, na quarta raça, que é a raça Atlântida, é que eles se definiram e começaram a ser realmente usuais, né? Funcionais. E nós temos aqui na internet, aparecendo nos últimos anos, vários fósseis de homens gigantes, né?
Aqui nós temos um e aqui outro. Olha o tamanho da cabeça em relação ao escavador, né? A quarta raça raiz que nos antecedeu foi a raça Atlântida. O nome do continente que ela ocupou é o mesmo, é a Atlântida, ou então, puxa, a palavra sagrada dessa quarta raiz era tal. E o Manu da raça, aquele que se empenha para a construção dessa raça, ele foi um dos adeptos vindos de Vênus. E geralmente o Manu de uma raça, ele vem mais ou menos no meio da raça anterior, para ele selecionar os membros mais evoluídos que participarão da construção, dos cruzamentos, da genética que vai construir, vai ser a base da raça pela qual ele é responsável. Então, estamos aqui um Manu de Vênus vindo para construir a raça, a quarta raça raiz, que é a raça Atlântida. Vamos ver quais são as sub-raças dessa quarta raça raiz. A primeira sub-raça foram os Romaal. Eles viveram entre 5 e 4 milhões de anos atrás, na costa de Gana. Eles tinham a cor negra do mogno e tinham 3,5 metros de altura, ainda tão altos quanto os lemurianos. Parte da Lemúria ainda existia e a Atlântida ainda não estava totalmente formada, então o continente estava subindo e a Lemúria ainda existia. Alguns desses membros da primeira subraça, eles se misturaram com os negros lemurianos e outros migraram para as proximidades da Islândia, ficando mais claros até chegarem ao tipo loiro, que aconteceu no Pleistoceno 1 milhão de anos atrás. Então, está aqui Gana, onde essa raça, essa sub-raça surgiu. A segunda sub-raça foram os Tlavatlis, é até difícil pronunciar. Eles surgiram numa ilha da costa ocidental da Atlântida e eles foram misturados com entidades da cadeia lunar. Então, vocês vejam, olha, Vênus vindo para cá, membros da cadeia lunar vindo para cá. A cor deles era vermelho acastanhada. Eles eram robustos e menos altos que a primeira subraça. E eles viveram nas montanhas do que se converteu em Poseidones, que foi uma das últimas ilhas da Atlântida que afundou. Eles tiveram um rei e seus colônios se esparramaram, chegando até perto da Groenlândia, Américas do Norte e do Sul, até a Patagônia, lá embaixo, e ainda na Escandinávia e na Índia. Então, eles se esparramaram bastante por todo o continente que existia na época. As duas primeiras subraças, essas que nós mencionamos, Romahal e Tlavatli, elas foram encontradas em estratos quaternários da Europa Central. O Cro-Magnon pode ser um deles. E aí a gente lembra assim da dificuldade de constituir um tipo racial de cada raça. Foram gastos 1 milhão de anos para que o Manu pudesse estabelecer o tipo racial Atlântico. E nós temos aqui então, né, os representantes: o Neandertal à esquerda, o Cro-Magnon no centro e o homem moderno aqui entre nós. Então, o Cro-Magnon deve ter sido das primeiras subraças da raça Atlântida. A terceira subraça foram os toltecas. Eles surgiram na costa ocidental da Atlântida. Eles eram mais vermelhos ainda do que a segunda subraça, tinham 2,40 metros na ascensão da raça, então a altura está diminuindo, e depois eles chegaram ao tamanho atual, o nosso. Eles tinham os traços retos e bem definidos, como os antigos gregos. E, segundo o Powell, eles foram a realização magnífica e esplêndida da raça. Eles eram dominadores, cheios de vitalidade, se esparramaram aí pelo planeta, mas os governantes viviam em harmonia completa com a hierarquia oculta, então com os membros do plano sutil que estavam gerenciando toda essa vida humana aqui no planeta. E eles se misturaram com os egípcios. Os incas, que estão aqui já na América do Sul, eles foram um débil eco do esplendor dos toltecas. E a gente sabe que os incas foram um povo muito bonito como raça. Na época dos toltecas, que são representantes então da terceira subraça, 1 milhão de anos atrás, chegaram os primeiros servidores de Alcione,
Alcione, lembrando que é uma estrela de terceira grandeza, que é o Sol do nosso Sol. O nosso Sol, o sistema solar, gira em torno de Alcione, fazendo uma órbita externa, seria a posição de Plutão lá dentro do sistema de Alcione. Então, chegaram alguns servidores de Alcione e alguns desses representantes de Alcione foram reservados pelo Manu da quinta raça raiz como futuros materiais de cruzamentos para constituírem a raça que nós pertencemos, né, a raça ariana. E também chegaram entidades da cadeia lunar que cruzaram com os toltecas. Então vejam que os toltecas foram premiados, né? Vênus, Alcione e membros da cadeia lunar aí para participar dos toltecas. E a cultura tolteca ocupou a Mesoamérica, né? Então a América Central aí permeada pela cultura tolteca. E aqui estão as dioses toltecas que estão ainda presentes como relíquias dessa terceira subraça. As demais subraças da Atlântida foram a quarta, que foi a Turaniana. Eu nem gastei tempo descrevendo aqui, porque eles foram cruéis. Eles destruíram tudo e mais um pouco. A quinta subraça foi a semítica, a sexta a acadiana e a sétima a mongólica. Os toltecas, a raça semítica e os acadianos ajudaram a construir a nossa raça raiz. Um pouquinho dos Atlantes. Eles acreditavam que a Terra respirava e se movia. Então, assim, a Terra era um organismo vivo para eles. Essa raça, ela representou o ponto médio e decisivo do ciclo de descida do espírito à matéria. Então, se são 7 raças raiz que se manifestam em ondas de vida que caracterizam uma cadeia eh, de vida que acontece no planeta, a quarta era o auge de quê? Da descida, né? Então, estamos nos afundando na matéria, né? A raça se perdeu em desejos animais e paixões brutais, e o leve desenvolvimento da mente humanas serviu para acrescentar sabor à satisfação dos sentidos. Então, o ego cresceu demais. A degradação não foi plena, eles mantiveram as faculdades psíquicas e intuição divina, porém, essas faculdades se afundaram no egoísmo e no materialismo, e isso é que os levou à destruição, né? A primeira catástrofe que aconteceu na Atlântida ocorreu 800 mil anos atrás. Na segunda, 200 mil anos atrás. E durante a segunda catástrofe, só sobraram 2 ilhas, Kuta e Daitia. Os semitas, que representam a quinta sub-raça dessa raça, e os acadianos, que representam a sexta, eles viveram entre esses 2 eventos, então eles participaram dessas destruições. Deve ter sido assim um momento crucial na vida desses membros, né? A terceira catástrofe ocorreu 75 mil anos antes de Cristo, com a destruição de Vulta e Daitia, as 2 ilhas que haviam sobrado, né? E o Egito voltou a submergir temporariamente. E os Himalaias se ergueram mais um pouco. Então, a gangorra, né? Egito e essas terras aí da Atlântida afundaram e os Himalaias subiram mais um pouco. 30 mil anos antes de Cristo, uma estirpe dos turanianos, que eram cruéis, habitou a Caldeia e eles se destacaram na fé e na astrologia. Então vejam que até membros de uma sub-raça que é assim super cruel ainda tem salvação, né? Eles conseguiram se conectar novamente com a fonte de onde tudo vem. E a quarta catástrofe aconteceu em 9.564 anos antes de Cristo, onde aconteceu a submersão de Poseidones. Aqui nós temos um mapa, uma sequência de mapas feitos por Scott Elliott, e esse mapa aqui foi feito em 1896, ele trata da Atlântida, e esse mapa aqui é de 1 milhão há 800 mil anos atrás. Então, o que tinha de terras, tudo isso em rosa. E a América do Sul ainda não estava totalmente formada, nem a do Norte. A África ainda estava submersa, né? Uma parte submersa. Aqui nós temos o mapa 2, de 800 mil a 200 mil anos atrás, após a primeira grande catástrofe que aconteceu no Mioceno. Então, essas eram as terras em rosa
que estavam emergidas. Aqui de 200 mil a 80 mil anos atrás, então a América do Sul quase completa, América do Norte também, a África praticamente completa, só um pedaço do oceano invadindo aqui, e aqui o pedaço que sobrou da Atlântida. E aqui o mapa de 80 mil a 9.564 anos antes de Cristo, com as Américas totalmente formadas, a África ainda um pouquinho submersa, e nós temos aqui a última ilha, né? A data exata da convulsão máxima foi de 75.025 anos, anos atrás, né? Da Haiti desapareceu quase toda, a Ruta ficou reduzida à pequena ilha de Poseidones, e essa foi a história aí de Atlântida, né? A quinta raça raiz é a ariana, a raça a qual pertencemos, e ela resultou do cruzamento entre toltecas que tinham a contribuição de Vênus, de Alcione e da cadeia lunar, né? Então, os toltecas foram enriquecidos com essas três civilizações. Os semitas, que eram a quinta sub-raça, e os acadianos a sexta. Por que que o Manu não usou a quarta? Porque eram os turanianos, ele não adiantava usar. E olha, por mais que ele tenha feito esforço, cá estamos nós com pessoas terríveis habitando esse planeta e gerando todo esse caos, essa confusão em que a gente está misturado, né? Queiram os seres que nos ajudam que tudo isso seja limpo, porque nós precisamos ter paz e nós precisamos estar purificados para ampararmos a construção da outra raça que vem aí, né? Qual sub-raça o Manu está selecionando, a gente não tem ideia, né? Com certeza a nossazinha aqui está meio comprometida. Essa raça ariana, ela ocupa um continente chamado Krauncha, que ocupa Europa, Ásia, África, América e Austrália. E a nossa palavra sagrada é Om, por isso que a gente vê tanta coisa aí com Om, né? O som primordial. Manas ou mente é a nossa qualidade especial para desenvolver. Então, os atlantes começaram a desenvolver o corpo mental. Nós estamos com o nosso corpo mental inferior quase todo completo, tanto é que a gente só é raciocínio, né? A gente gera coisas, toda essa tecnologia vem tudo do nosso corpo mental, esse raciocínio. E nós estamos começando a construir o nosso corpo causal, que é o mental superior, né? Então, esse é o aspecto da nossa origem divina, porque nós estamos ascendendo, nós estamos saindo da baixada e estamos ascendendo. Então, essa é a nossa responsabilidade absoluta. Nós precisamos purificar esse nosso corpo mental e não ficar dentro do egóico. As sub-raças que aconteceram dentro da nossa raça ariana foram: a primeira foi a hindu, 60 mil anos atrás. A segunda foi a ário-semítica, 40 mil anos atrás, os árabes. A terceira foi a iraniana, não turaniana, hein? Turaniana é lá dos Atlantes. Iraniana, 30 mil anos atrás. A quarta foi a céltica, 20 mil anos atrás. Olha, quantos é, esotéricos existiram nessa raça céltica, né? Com todo o drama, né? Sendo queimados como bruxos, porque toda a alquimia estava nascendo naquela época, né? A quinta sub-raça é a teutônica, nós pertencemos a ela. Ela começou 20 mil anos atrás, então vejam que é um tempo grande para a construção das raças, né? Por isso que a gente tem que ter mais respeito por tudo isso, sabe? Mais respeito por nós mesmos. Demora muito tempo para fazer isso aqui, muito tempo. Eu preciso ter respeito por todos aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. A sexta sub-raça é a austral-americana, provavelmente os índigos, e eu coloco um ponto de interrogação, porque nós precisamos de mais informações contundentes para provar que assim é. E essa sexta sub-raça, juntamente com a sétima, surgiram aí 2.000 anos depois de Cristo, que somos nós aqui, né? A austral-americana ocupou a Austrália e a América, com alguns membros isolados nos países mais velhos. E a sétima sub-raça, a latino-americana, provavelmente os cristal, que vieram aí em massa em 2000, mas tem um pouquinho antes disso, a latino-americana, que está aqui conosco. Então, o momento é esse, né? Nós temos lá o livro do Drúnvalo Melquisedeque, Serpente de Luz, mostrando que ele mais um sobrinho dele conseguiram ajudar
a migração da Kundalini da Terra do Tibete para a América do Sul e instalando cristais em pontos definidos para ajudá-la nesse caminho. Então, assim, provavelmente aquele florescimento todo que aconteceu no Oriente, com todas as filosofias de vida tão lindas que a gente procura imitar, provavelmente o florescimento vai acontecer agora, na América do Sul, por causa dessa migração e do nascimento dessas consciências mais, é, de frequência mais elevada que estão vindo aqui, justamente quando a Terra está começando a sutilizar, porque aí permite que elas venham, né? Porque todo mundo tem que descer um tanto, mas aqui tem que subir um tanto para acontecer o encontro sem um grande estrondo, né? Sem um grande desgaste de tudo isso, tanto da consciência quanto do corpo. Eu encontrei na internet, tempos atrás, uma informação, e eu estou dizendo tempos atrás porque esse conteúdo que eu estou apresentando aqui, ele foi apresentado com algumas modificações, eu fui atualizando um pouquinho, né? Lá em 2010, quando eu lancei o livro, o meu primeiro livro alternativo em relação à ciência, né? Lila, o Balé da Criação. E aí eu peguei algumas informações, né? Então nós temos aqui nesse site dizendo que a sexta subraça, a austral-americana, seria a próxima, mas na verdade somos nós, né? Os índigos, eu tenho natureza índigo, né? Veio para martelar, marretar e destruir o sistema antigo, né? Eles são superdotados em relação às anteriores, né? Não estou dizendo que nós somos especiais, não, porque todo mundo é especial. Vão aflorar com mais intensidade na Rússia, Groenlândia e outros. E aí, quem escreveu isso recomendou a leitura do Décimo Planeta, que é o livro do Zecharia Sitchin, onde ele explica os motivos para esse surgimento, e começam a nascer os primeiros representantes, porque cada raça se permeia com a anterior. Então, assim, isso é uma informação antiga, né? Porque os índigos vieram em massa, 1972, então no começo da década de 70, né? E já tinham vindo antes, em 41 já tinha índigos aqui, Jesus Cristo já era índigo, então assim, a coisa vai sendo escalonada para não ter uma mudança muito drástica, né? E segundo essa fonte, a sétima subraça, a latino-americana, seria chamada de raça azul, provavelmente porque o corpo sutil é bem azulado, né? Mas isso também os índigos têm, uma raça espiritualizada, vão aflorar na América do Sul, isso que eu acabei de falar, né? E nessa época, segundo esse site, diz o seguinte, que haverá o retorno de Aimoré, como dirigente dos destinos do planeta. E aí ele recomenda a leitura do livro A Terra das Araras Vermelhas, Nossa Herança Atlante. Aí nesse livro está a história de Aimoré, um venerável espírito venusiano de nome Albion. Então, assim, mais uma vez a participação de Vênus na construção, no término, né, da construção dessa raça a qual pertencemos. A sexta subraça, segundo o Powell, ela estaria sendo modelada na mente do Manu, mas já está instalada. As crianças teriam um novo tipo físico, a educação deveria ser aprimorada, e a sexta subraça, né, seria caracterizada pela simpatia, piedade pelo sofrimento, poder de compreender princípios com facilidade, então o corpo mental extremamente desenvolvido, fortemente intuitivas, tem profundidade, sensibilidade, senso de justiça, inteligência criativa e ânsia de ajudar os outros e ainda tolerância. Olha, tudo isso caracteriza os índigos, e é um sofrimento tremendo, porque assim, o índigo veio para fazer reformas, e para fazer reforma precisa ter força. Então, eles têm um senso de justiça tremendo, e eles são considerados briguentos, porque assim, se não brigar, a coisa não acontece. É, e assim, uma indignação por aquilo que não é correto e uma saudade tremenda de onde eles vieram.
Então, assim, é uma lida tremenda. São pessoas fortes. Se eu juntar essa informação com as informações sobre os 7 raios que dirigem o sistema solar, naquele livro do Trigueirinho, eu estou até aqui com ele, nós terminamos de ler essa semana, A Energia dos Raios em Nossa Vida. Nesse livro, o Trigueirinho, de uma maneira muito simples, faz um resumo dos 7 raios que permeiam toda a nossa existência. Então, ele diz assim: olha, os 7 raios estão aqui, ó. Então, o primeiro raio, vontade e poder; o segundo, amor, sabedoria; o terceiro, inteligência ativa; o quarto, harmonia através do conflito; o quinto, conhecimento concreto; o sexto, devoção e idealismo; e o sétimo, ordem e organização. Segundo ele, o sistema solar tem como missão desenvolver o segundo raio, amor, sabedoria. Então, assim, vontade e poder já aconteceu, porque vontade e poder para o sistema solar foi toda a construção física do sistema solar. Amor, sabedoria é o momento. É por isso que a gente tem tantas terapias apelando pela abertura do chakra cardíaco, do quarto chakra. Vamos acessar o outro pelo coração, não pela mente. Então, assim, tudo isso que está surgindo é a intuição dos seres humanos de que é esse o momento. Nós temos que desenvolver amor, sabedoria para nós sutilizarmos, para todo o sistema solar se utilizar. Não é só a Terra que está mudando de patamar, todo o sistema solar. E quando a Terra atrasa, ela atrasa todo mundo. É como assim, um aluno que não aprende numa turma, ele atrasa todo mundo, porque a professora tem que voltar atrás com os conteúdos para fazer com que ele caminhe, até que finalmente ele é reprovado e os outros seguem adiante. Mas muitos conteúdos que ela poderia ter abordado, ela não o fez tentando trazer aquele atrasado para frente. Então é isso que atrasa todo o processo. Por isso que a gente tem que ser responsável, sabe? E por isso que eu tenho certeza que a separação entre o trigo e o joio já aconteceu. Nós já optamos, nós já sabemos para qual classe a gente deve entrar. Se eu entrar nos muito adiantados e eu não estou nesse nível, eu vou sofrer demais, eu vou ficar me sentindo ignorante absoluta. Então eu tenho que acompanhar pessoas mais ou menos da minha categoria, sabe? Então, assim, os índigos, lembrando assim, né? Esses raios, eles existem um pouco de cada raio em quase tudo, um pouco de cada raio na nossa galáxia, no nosso sistema solar, no nosso planeta, em cada membro que ocupa aqui. Então, assim, alguns raios predominam. É, é, então, assim, os índigos, a vontade e poder, que é o primeiro raio, é muito forte neles. Eles têm vontade e têm poder para isso. Eles foram preparados para destruir os sistemas velhos e obsoletos. É por isso que eles são assim tão briguentos. Só que eles acabaram se perdendo porque se a eles não é dada a oportunidade para eles executarem a sua missão, eles ficam tão irados, que eles cometem barbaridades, né? Então, assim, eu nem vou mencionar aqui, mas lembrem de todas as barbaridades que já aconteceram aqui durante esses últimos anos, Índigo fazendo anarquia, né? Porque não conseguiu, não, ele se sentiu aprisionado, sabe? É um leão enjaulado. E aí, quando o leão escapa, você não segura nem pelo rabo, né? Às vezes que eu fico muito irada, eu falo, nossa, meu leão escapou e não segurei nem pelo rabo. Então, assim, o índigo, ele precisa, é um esforço tremendo dele manter o amor sabedoria, porque ele tem muito vontade e poder. E ele tem que mesclar com amor sabedoria e com inteligência ativa. Ele tem que descobrir por onde ele deve e onde ele deve atacar para modificar. É uma missão assim danada de difícil, né? Vamos continuar falando, né? Essa sexta sub-raça, que são os índigos, tem um reconhecimento da unidade e neles o espírito unirá o que o intelecto separou. Então, por isso aí o amor, sabedoria, né? São crianças e agora velhotes como eu, né? Que precisarão de mestres compreensivos, isso porque é a linguagem do Paulo, lá em 1930, né? Precisarão de mestres compreensivos, porque sua organização nervosa será mais delicada e sujeita a abalos e danos, aquilo que eu acabei de falar, né? Com facilidade para desequilibrar-se e sofrer mais profundamente, não processos alérgicos quando ele não pode se manifestar. E a briga, né? Ele fica irado.
O seu ambiente precisa ser harmonioso e suave para que ele possa alcançar a sua plenitude. E nós não tivemos isso, infelizmente, né? Nós sofremos bastante. E essa sexta e a sétima sub-raças, elas terão poucos membros para que esse ciclo possa se finalizar rapidamente e a onda de vida do globo T, do globo D, da cadeia terrestre, possa ser finalizada, né? E aí a pergunta é, para onde iremos? E aí eu resgato aquela figura que eu apresentei na primeira live, aí, que foi do início do ano, Quem Somos? Porque é exatamente aqui, né? Nós estaremos, então, com a sétima sub-raça finalizando uma parte. Aí vem a sexta, deixa eu voltar um pouquinho mais, vem a sexta e a sétima raça raiz, desculpe que eu li aqui sub-raça na falinha de minutos anteriores, a sexta e a sétima sub-raças da raça ariana estão chegando ao final, membros da sexta raça raiz já estão chegando, eu acredito que realmente as crianças arco-íris, diamante, esmeralda, que estão vindo, já pertencem à sexta raça raiz, porque ela vai finalizar rapidamente. A sétima vai ser num piscar de olhos, e aí nós teremos finalizado todas as ondas de vida, as 7 ondas de vida dessa quarta cadeia terrestre. E aí nós estaremos migrando para a quinta, então nós estaremos ascendendo, né? Por isso as crianças estão vindo mais sutilizadas em suas emoções, em suas percepções, porque nós estaremos com o corpo mais sutilizado. Por isso que o pessoal fala tudo, né? Nós sairemos do corpo à base de carbono e passaremos para o corpo à base de silício. E vem aqui aquela informação que eu dei naquela live anterior, né? O espírito da Lua migrou para a Terra e migrará para a próxima cadeia, para a quinta cadeia, né? Então, nós temos aqui a Marte, Terra e Mercúrio fisicamente instalados nessa quarta cadeia, e aí nós teremos um corpo que talvez receba outro nome, não será mais Terra, né? E estaremos então na quinta cadeia do esquema terrestre, né? Aí falta um UPA pequeno, né? Sexta e a sétima, e a gente já foi para outro lugar, né? E vai saber para onde. Eu consegui, lá naquela época, não, mais recente, depois de 2010, eu consegui essa informação desse pessoal que está aqui no Brasil Central, um posto avançado de Xambala, segundo eles, né? E eles passaram aqui uma tabela dizendo que é a evolução setenária da teosofia científica, né? Vamos ver o que eles dizem aqui. Então, nós temos aqui as raças raiz, né? Eles, na verdade, olha que interessante, né? Powell não deu nem nome para a primeira raça raiz. Ele disse que a Hiperbórea seria a segunda raça raiz. Então, vejam que tem diferença entre autores, né? Aqui esses consideram a Hiperbórea a primeira. Então, para o Powell, a segunda seria a Hiperbórea e a terceira a Lemuriana. E eles encaixaram aqui uma astral, né? Que o Powell não comentou. Respeito, porque eu não acessei diretamente esse conteúdo. A quarta, a Atlântica, a quinta área e a sexta, a Americana. Em termos de iniciação, a iniciação não está mencionada aqui, ela é oculta, a hierarquia oculta. As iniciações, então, seriam da primeira raça raiz, o noviciado, a segunda, o discipulado, e aí a lemuriana já tem um noviciado aqui, a hierarquia estava localizada em Shambhala, lá no Tibete, e nós temos a terceira iniciação desse humano que está chegando, chamado iniciado. A raça Atlante, a segunda iniciação aconteceu com eles, mais fisicamente, né? Essa última coluna aqui é mais sutilmente. Ibis, onde estava localizada a hierarquia, que seria um posto avançado de Shambhala, localizado então aqui no Brasil Central, e a quarta iniciação sutil seria dos iluminados. A quinta raça raiz, que é a nossa, nós teríamos a terceira iniciação aqui na Terra. Ágata é a localização da
hierarquia que dirige tudo isso, e nós estaríamos sendo recebendo a quinta iniciação sutil, que nós seríamos então os adeptos. E a sexta, ela vai ser o iluminado, Albion, lembra que eu mencionei que aquele ser que está vindo de Vênus, né, um venusiano, estaria comandando essa sexta raça raiz, e a iniciação seria do Senhor, né? Então, um pulo maior aí na hierarquia. Eu resgatei um pouco dos primórdios dessa nossa raça raiz, porque a gente fica curiosa, né? Nós somos dessa quinta raça raiz, já vimos todos os nossos antepassados. Como é que nós fomos construídos? Que trabalho a gente deu para esse povo que nos construiu, né? 1 milhão de anos atrás, o senhor Vaivasvata, o Manu da nossa raça, escolheu um grupo de egos ou consciências para aperfeiçoar e incluir na sua raça. Então, ele veio e foi selecionando. Estavam em plenitude os toltecas, que a gente acabou de citar, né? A terceira sub-raça atlântida. Então, ele veio quase um pouquinho antes da metade da quarta raiz, ele já veio para selecionar. E tinham vindo servidores de Alcione, escolhidos pelo Manu. Então, a convite do Manu, servidores de Alcione vieram para a Terra para se misturar aos toltecas, porque ele já tinha intenções de selecionar isso para nos constituir. E está aqui a imagem do nosso Manu, né? Então, gratidão, senhor Vaivasvata, por nos ter trazido aqui, né? Que sacrifício danado foi feito, né? E por isso nós devemos ter imenso respeito e gratidão pela sua participação na nossa construção. O passo decisivo para a fundação da nossa raça ocorreu 100 mil anos atrás, quando os semitas, a quinta sub-raça atlântida, se isolaram em áreas altas de Ruta, aquela ilha que havia sobrado. O Bodhisattva, nossa, eu sempre tenho dificuldade em falar esse nome. O Bodhisattva, ele é sempre o Manu, ele cuida da parte física. O Bodhisattva, ele cuida da parte espiritual. Então, ele fundou uma religião instruindo a endogamia, porque eles precisavam fazer cruzamentos purificados. Então, a endogamia era a regra naquela época. Aos membros desse grupo de seres que já estava sendo selecionado, foi dito que o rei e senhor desconhecido os levaria para uma terra prometida. Então, vejam lá a história da terra prometida, né? 79 mil anos atrás, o Manu embarcou seu povo e o conduziu pelo mar do Saara. Lembra que a África ainda tinha um pedaço ali de mar adentrando ao continente, né? E depois, por terra, ele conduziu até a parte alta da Arábia. 30 navios fizeram o transporte, levando 90 mil pessoas e alguns animais. Olha a Arca de Noé. Dos 9 mil membros que estavam ali naqueles navios, 7.500 eram semitas, da quinta sub-raça, 818 acadianos, da sexta sub-raça, e 750 toltecas, da terceira sub-raça. Os melhores de cada sub-raça atlântida ele selecionou. Em um dos vales da Nova Terra, instalou-se grande número de servidores de Alcione. Eles não chegaram a cruzar com os membros da quarta raça raiz, porque eles foram exterminados pelas brigas dos terríveis turanianos, né? Então, continuou a migração para o Oriente e, por volta de 70 mil anos antes de Cristo, o povo se estabeleceu perto do Mar de Gobi, por ordem do Manu, que residia em Shambhala. Né? Naquela época, Shambhala era o centro energético da Terra, e até pouco tempo atrás, né? Então, por ordem dele, os adeptos dele foram trazendo esse povo. Então, está aqui o local onde eles se estabeleceram. Por ordem do Manu, as melhores crianças do povo foram escolhidas e enviadas para Shambhala. A comunidade das crianças, ela foi destruída pouco depois pelos turanianos. Então, elas estavam migrando para Shambhala e foram destruídas. Os descendentes dessas crianças que foram salvas encontraram outra civilização mais elevada, se mesclaram com os servidores de Alcione,
Mas esse povo foi novamente atacado pelos turanianos. Então vejam, gente, olha, é assim, estou apartando o bando e ele está sendo destruído. O que sobra eu aparto de novo, novamente destruído. No final de tantos ataques, umas poucas crianças e as suas amas foram novamente conduzidas para Shambhala para a preservação do tipo racial, que já tinha passado muito tempo. Certamente o Manu estava pensando, gente, missão abortada, né? Porque não vou conseguir construir a quinta raça. Aí, para esse esforço final, o Manu e alguns adeptos deles encarnaram, porque faltava gente para cruzar, né? Encarnaram nesse pequeno grupo seleto para conduzir o tipo racial ao modelo que estava sendo idealizado, né? Então, assim, deixa eu só ver aqui. E isso mostra, assim, que o... Deixa eu só interromper aqui, para falar um pouquinho com vocês. Isso mostra o grande sacrifício do Manu de uma raça para construir a próxima. Então, olha, isso significa que quando a nossa quarta subraça, dentro da Ariana, estava vigente, o Manu da sexta raça raiz já está selecionando para fazer os cruzamentos. Então, nós devemos, assim, olha, é muita responsabilidade, gente. Olha o cuidado com a educação dessas crianças, o cuidado com a alimentação dessas crianças. As crianças não estão querendo mais serem carnívoras, elas estão sendo veganas. Então, assim, o alerta que eu deixo aqui como membro desse finalzinho dessa quinta raça raiz, o alerta, a mensagem, o apelo que eu deixo é assim: cuidem das crianças. As crianças são a obra-prima desse momento que vai ser utilizada para a construção da próxima, e nós precisamos encerrar essas ondas de vida aqui na cadeia terrestre para nós migrarmos para a próxima. Então, assim, dirigentes, governantes máximos, seja do aspecto civil, seja do aspecto econômico, seja do aspecto religioso e educacional, pensem nas leis que vocês estão fazendo, pensem nas ações que vocês estão tomando, nas decisões que vocês estão tomando. Nós estamos num tempo crucial. Nós precisamos, enquanto adultos, cuidarmos das crianças. É mais do que nosso futuro, elas são as nossas sementes. Nós precisamos deixar boas sementes nesse planeta. É assim o apelo máximo que eu faço. Eu não tenho nem mais palavras para dizer, porque senão eu vou me emocionar muito. Então, assim, eu peço cuidado, tenham cuidado, delicadeza, porque esse é o momento, um momento crucial. Gratidão por me ouvirem, por estarem aqui comigo.